Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais um aninho aqui se encerrando, mas o projeto do Membro Pod continua. E aí, conta pra mim, já tinha ouvido falar sobre esse tal de Paul H. Dunn? Então, é o seguinte, pessoal, eu tava fazendo umas pesquisas para alguns episódios que a gente vai tratar posteriormente, tá? Então, os próximos episódios ainda a gente vai estar falando sobre a mentira dentro da igreja e algumas afirmações de liderança da igreja, autoridades, que, vamos dizer assim, são meio difíceis de acreditar, mas enfim. E quando eu tava dando uma olhada aí nessas pesquisas, o pessoal dizia assim, ele tá dando uma de Paul Dunn, e olha lá o espírito do Paul Dunn. Então, assim, quando você chama alguém de Pinóquio, é mais ou menos assim. Quem conhece a história do Paul Dunn, geralmente vai se referir aos outros usando o nome dele. Agora, por quê? O que será que ele fez? Quem era esse cara? Paul H. Dunn? Eu nunca ouvi falar. Dentro da igreja, eu nunca ouvi falar quem é ele ou o que ele fez. Mas vamos dar uma olhada. Ele era uma autoridade geral dentro da igreja. Ele dizia assim, né, se ele é autoridade geral, obviamente, né, se diz ser um bom homem, tal. O que ele falava é que ele tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e tal. Mas o problema é que ele nunca teve de fato na Segunda Guerra Mundial. Agora você imagina, membronita, uma autoridade geral lá nas conferências, tal, dando discurso no púlpito, falando sobre as experiências que ele teve na Segunda Guerra e tal, o que aconteceu, livramentos, né, a mão de Deus e tal, e de repente se descobre que o cara nunca teve na guerra. Cara, imagina. Bom, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele queria ficar famoso? Queria, ficou famoso por causa dessas histórias dele. E essas histórias dele, né, para promover a fé também. Também conseguiu grana com essas histórias e tal. Mas, enfim, elas não eram verdadeiras. Bom, vamos dar uma olhadinha na ficha desse cara. Tá. Então, lá em 1964, ele foi chamado pelo David O. McKay para fazer parte aí do Quórum dos 70. Daí, alguns aninhos aí para frente, 12 anos para frente, em 1976, o Spencer W. Kimball chamou ele para ser da presidência do Quórum dos 70. Confesso para vocês que eu não sei bem como funciona, mas eu sei que o primeiro Quórum dos 70, parece que você tá lá, você não sai mais, né? Os outros Quórums dos 70, você pode ser um 70 e depois você não é mais 70, não é isso? Eu teria que dar uma pesquisadinha melhor sobre isso. Mas, né, então em 76, quando ele foi chamado para a presidência do Quórum dos 70, ele também fez parte então do primeiro Quórum dos 70, até 1989, que é quando descobriram as mentirinhas dele, né? Então isso aí era a época de Spencer W. Kimball, e como ele foi pego aí com a calça curta, ele então foi, vamos dizer assim, dispensado do serviço, então ele acabou virando uma autoridade geral emérita, né, de 1989 até 1998, quando aconteceu uma coisa muito importante. Sim, ele faleceu. Então, em 89, quando ele virou uma autoridade geral emérita, ele foi dispensado, né, vamos dizer assim, desses serviços pelo Ezra Taft Benson. O nome completo dele é Paul Harold Dunn. Ele nasceu em 1924. Então, quando ele faleceu em 98, ele estava ali com 73 anos.
Bom, o Elder Dunn, ele era considerado assim, um dos oradores mais dinâmicos, né? Você imagina assim, cara, às vezes tá lá, né, na conferência, pô, discurso chato. O cara tá pensando no almoço de domingo e tal. Não. Cara, o Paul Dunn, ele era mais ou menos igual aquele carinha que a gente já falou. Lembra? O J. Golden Kimball? Fazia uma graça lá na frente e tal. Então, esse cara, é por causa dessas histórias dele, o pessoal gostava dos discursos. Ele fez a fama dele aí em 3 décadas, nos anos 70, 80, 90. Até que a casa caiu, né? Aí quando a casa caiu, ele teve que afirmar, então olha só, cara, ele teve que afirmar que nem sempre foi preciso em seus discursos e escritos. Eita! Ele teve que assumir isso aí depois que descobriram que ele tinha inventado aí muitas histórias sobre beisebol, sobre as batalhas que ele teve aí, experiências pessoais sobre esses 2 eventos, que ele gostava de citar nos discursos. Pois é, ele nasceu e morreu em Utah, né? Filhinho de Utah. Nasceu membro da igreja, né? Estudou, normal, se formou lá nos anos 50, fez um mestrado em administração educacional. Então, nos anos 50, que ele começou a carreira profissional dele, trabalhando como professor do seminário do sistema educacional da igreja. Aí lá ele já começou, né, com as histórias dele e tal, chamaram a atenção, legal, né? Chamaram a atenção de quem? Do presidente da igreja, pois é, o David John McKay, que era o profeta, vidente e revelador, que escutou os discursos dele e falou assim, cara, esse cara é muito legal, vou chamar ele aí pro Quórum dos 70. Então é isso, ó, ele, lá nos anos 50, ele estava trabalhando como professor de seminário, no SEI. Nos anos 60, em 64, ele foi chamado pelo David John McKay para ser do primeiro Quórum dos 70, e ao mesmo tempo que ele estava assumindo essa posição aí de 70, ele também era presidente da missão da Inglaterra. Foi presidente da missão na Inglaterra de 68 a 71. Uns aninhos ali para frente, então em 1976, né, que ele foi chamado, acho que era o Spencer W. Kimball, que a gente citou, como membro da presidência agora, da presidência do Quórum dos 70. Pois é, nesse tempo, nesse período aí, ele escreveu mais de 50 livros. Imagina, cara, você já escreveu um livro? Não escreveu? Pois é, o Dunn, ele escreveu 50 livros, cara. Cara, não é fraco, não. E aí, detalhe, só durante esse tempo que ele era autoridade geral. Ele deixou de fazer parte aí da presidência do Quórum dos 70 em 1980. Aí, lá mais pro finalzinho dos anos 80, o pessoal descobriu que cara, as histórias dele não estavam batendo muito com os fatos. Então, ele foi convidado, né, a sair. Virou uma autoridade geral emérita, como a gente já citou. Foi 1º de outubro de 89, né, na Conferência Geral. E ainda só mais um detalhe sobre a vida dele, ele casou lá nos anos 40. Então, em 1946, ele casou com a Diane, teve 3 filhas. E, inclusive, em 72, ele foi nomeado o pai do ano em Utah. Olha só que legal. Não, eu não duvido que esse cara devia ser gente boa. Imagino, cara, ele devia ser gente boa, engraçado, legal, né, dinâmico nos discursos, não duvido. O problema é o cara mentir. Por exemplo, eu não vou levantar aqui agora sobre o J. Golden Kimball se o que ele falava era verdade ou mentira. Mas ele era irreverente, né? Ele era irreverente e ele não tentava se pintar de um cara certinho, não. Ele era irreverente, ele sabia que ele era irreverente e ele sabia que isso aí chamava a atenção do pessoal. Ele estava de boa, ele não tentava se pintar do que ele não era. O problema aqui do Dan é que ele era gente boa, tal, legal, contava as historinhas dele, chamava a atenção, mas poxa, cara, tinha que mentir. Poxa, meu parceiro. Aí então, né, se em 72 você ganhou o prêmio de pai do ano, nos anos 80 ganhou o prêmio de cara de pau do ano. Pois é, ele passou aí, 30 anos da vida dele contando essas histórias mentirosas e passou mais 10 anos depois de descoberto, mais 10 anos, né? Então em 98 ele acabou falecendo de uma parada cardíaca. Ele tinha feito uma cirurgia nas costas e estava se recuperando e tal, mas acabou tendo essa parada cardíaca. Tá, Ozzy, fala aí, eu quero saber o que ele falou, o que ele mentiu, qual que história que era essa? Tá, vamos lá, ele não só mentiu, como ele também teve envolvido em uma fraude, cara. Poxa, a autoridade geral, cara, primeiro Quórum dos 70, presidente dos 70? Presidente não, é da presidência dos 70. Cadê o profeta pra ver um negócio desse?
Pois é, então, na mesma época que ele estava inventando história, na mesma década que ele foi chamado como na presidência dos 70, ele cometeu essa fraude, cara, olha só. Então, nos anos 70, início dos anos 80, ele era diretor da AFCO Enterprises, era uma empresa de desenvolvimento imobiliário. Essa empresa acabou falindo em 82, fizeram algumas investigações sobre essa empresa, então em setembro de 83, o principal proprietário, que era o Grant C. Affleck, pode ser parente do Ben Affleck, pode não ser, ele foi preso por fraudar investimentos olha só, cara, no valor entre 20 e 50 milhões de dólares. E quem fazia parte dessa empresa? Pois é, o Dan. Olha só, o pessoal da empresa estava usando a imagem do Dan, por quê? Porque ele era do Quórum dos 70, né? Um membro do Quórum dos 70, poxa, passa uma credibilidade, é da presidência do Quórum dos 70, né? Então o que eles faziam? Usavam a imagem dele para fazer o material promocional, né? Fazer a propaganda. Aí quando foram investigar o Dan, ele disse, não, eu não tenho nada a ver com essa fraude aí. Né? Em 78 já, porque a empresa faliu em 82, então ele falou, não, em 78 eu já pedi a conta da AFSO, porque eu achei que eles estavam usando a minha imagem, né, a minha conexão com a igreja na liderança SUD, para fazer propaganda de um comércio. Não, cara, não tava certo isso, e eu já me demiti lá em 78. Pois é, só que os caras continuaram as investigações e adivinha? Dan se demitiu em 78, mas ele continuou, olha só, recebendo um carro zero todo ano até 82, né, que é quando a empresa faliu. Então, 78, aí 79 ele ganhou um carro zero da empresa, aí né, em 80, em 81, em 82, o cara estava recebendo um carro zero da empresa, que ele tinha sido demitido. Como é que é? Aí eles continuaram pesquisando, analisando, né, a conexão do Dan com a empresa, e viram que nas atas das reuniões o nome do Dan estava lá. Até 82, até a empresa fechar, o nome dele estava na ata das reuniões de conselho da AFCO. O nome dele estava lá até a falência da empresa. Como é que é? Pediu a conta em 78, mas continuou recebendo um presente, continuou o nome na ata. Poxa, cara, me ajuda a te ajudar, né? Ele foi chamado para fazer um depoimento juramentado. Nesse depoimento, ele afirmou que o único papel, olha só, cara, o único papel dele nessas reuniões era fazer a oração e deixar mensagens inspiradoras. Mas eles prosseguiram com as investigações e viram que não, cara, mentira. Tinha evidências de que ele tinha sim pedido demissão em 78, mas ele voltou atrás, ele continuou trabalhando na empresa normal, conseguiu novos clientes, novos investidores e estava agindo normalmente na empresa. Pois é, pessoal, né? Na presidência do Quórum dos 70, usando a sua imagem de liderança da igreja para fazer dinheiro, cometendo fraude, mentindo em depoimento, né? Mentira atrás de mentira. Caramba, cara, meu santo. Né, então veja, a situação da igreja. Já nos anos 80, né, 83, a igreja já estava vendo, cara, esse cara aí, mentindo, cara, poxa, cara, a gente tem um 70 envolvido com fraude. Assim, já não era de ter chamado. Né? Se o profeta, ele recebe revelação, já não era de ter chamado um cara desse para o Quórum dos 70. Quanto mais chamar para a presidência dos 70. Aí já mostra que não tem inspiração coisa nenhuma. Aí o cara é pego em fraude. Mentira atrás de mentira. E quanto tempo os caras levam? Olha só, ele foi pego nessa fraude em 83, que ele passou por esse inquérito. Cara, quando que ele foi expulso dos 70? Em 89. 6 anos. 6 anos da igreja passando um pano pro cara, até decidirem oficialmente expulsar o cara. Tá, vamos lá, vamos para as experiências que ele mentiu, experiências falsas do cara. Então, tem historinhas que você conta no púlpito para chamar atenção, para ilustrar uma coisa, e tem experiências da vida real, experiência sua que você vivenciou e você vai falar, aconteceu isso comigo, né? Então ele tinha
vários livros e discursos onde ele contava, assim, experiências extraordinárias, né? Que aconteceram com ele. E ele falava, não, isso aqui aconteceu comigo. Bom, daí o pessoal viu que o cara estava meio envolvido em fraude, o cara estava mentindo e era pego na mentira nesse lance do fraude, cara. Finalzinho da década de 80, o pessoal começou a investigar. Então teve alguns repórteres, né, como Lynn Packer, do Arizona Republic, e alguns outros críticos da igreja, como Gerald e Sandra Turner, nosso casalzinho. Começaram a investigar o passado dessas histórias aí que ele contava e falaram, cara, essas histórias aí que o Dan tá contando tá muito estranha, não tá batendo com a realidade. Então eles já viram isso na época, ó, ele tá inventando história em algumas coisas e outras coisas ele tá aumentando demais. Então o casalzinho pesquisou o passado dele e verificou que, cara, algumas dessas histórias não batem. Que histórias são essas? Bom, a primeira, já lá em 73, num discurso que ele deu chamado You and Your World, ele estava contando que ele jogava beisebol na liga principal do time St. Louis Cardinals. O pessoal viu e falaram que é mentira. Segunda coisa que eles analisaram, em agosto de 75, na revista New Era da igreja, tem uma mensagem do Dan intitulada If Thou Art Willing. Nesse discurso ele comentou que ele fazia parte de um pelotão de 1.000 homens na Segunda Guerra Mundial e que só 6 sobreviveram. Adivinha quem sobreviveu para contar a história? Exato, o Dan. E não só num grupo de 6 sobreviventes, mas também ele foi o único entre os 6 que não foi ferido. É ou não é a mão de Deus? Ainda nesse discurso, ele falou que foi o único sobrevivente de uma outra infantaria de soldados, né, que então sobreviveram 11. Ele estava entre os 11. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam correndo de um lugar para o outro enquanto levavam um tiro. Eles tinham que ir para aquele outro local. Então eles saíram correndo, todo mundo, né, foi morrendo gente no caminho e tal. Então só 11 chegaram no final. Essa corrida de 100 jardas. Eu ainda quero pegar quem foi o americano que inventou essa ideia de querer mudar as unidades de medida. Cara, faço nem ideia quanto são 100 jardas. Mas era essa distância aí que eles tinham que percorrer para salvar a vida deles. Então, nessa corrida, ele falou que tava um tiro de metralhadora para todo lado, né? Um tiro acabou arrancando a bota direita dele. Correndo, outro tiro acertou no cinto dele, o cinto que segurava a munição, cantil de água e tal, acabou acertando o cinto caiu, ele perdeu a munição, perdeu o cantil, tá. Continuou correndo, aí de repente um outro tiro acertou o capacete dele, que rasgou o capacete no meio. E detalhe, tudo isso sem ferir o Dan. Ah não, cara, mas ó, eu nem sabia dessa história. Se eu fosse um membro ali na época, cara, eu achava muito estranho, cara. É muito estranho. O cara enfeitou demais as histórias dele. É óbvio que o pessoal ia... Cara, quem ia ser um pouco cético ia querer dar uma olhada nisso. Outra história que o Dan contou é que, ele tava lá na guerra, na batalha de Okinawa, lá no Japão. E, ele tava lá com o melhor amigo dele, e o melhor amigo dele acabou morrendo em seus braços devido aos ferimentos, né, de tiro. Uma história muito linda, porém inventada. Pois é, pessoal, daí o que aconteceu? No finalzinho aí dos anos 80, ele foi pego, né? Ele teve que passar por um inquérito dessas histórias e acabou que ele confessou que algumas delas eram completamente, olha só, ele confessou que algumas delas eram completamente falsas e algumas tinham sido substancialmente embelezadas. Então teve que admitir aí que essas histórias dele não eram completamente verdadeiras, mas no depoimento dele ele disse assim: eu não tentei embelezar ou reescrever a história propositalmente. Tentei ilustrar pontos que criariam interesse. Eu estava simplesmente colocando a história em pacotes menores. Eu estava fazendo assim como Cristo e suas parábolas, embora minhas histórias não sejam verdadeiras, é um meio valioso de ensinar os princípios do Evangelho. Eita, pessoal, que vexame, que vexame.
Quem tiver curioso sobre essa pesquisa do Gerald e Sandra Turner sobre o Paul Dunn, está intitulado o material deles, da pesquisa, Done in the Name of God, com um ponto de exclamação. Cara, foi uma piadinha, né? Porque done é tipo feito em inglês, né? Então, tipo, foi feito em nome de Deus, né? Só que usando o sobrenome dele, que é D-U-N-N, né? Então, fizeram um trocadilho, né? Done in the Name of God. Confessions by Emeritus General Authority of the Mormon Church raises new questions about the origins of Mormonism. Usaram ele para a história dele para comparar com a própria história do mormonismo. Isso aí foi publicado em junho de 1991. Então, veja só, ele estava mentindo até os anos 80, daí em 83 ele já foi questionado sobre aquela fraude da empresa, já ficou meio manchada a imagem dele, porque ele já mentiu naquela época, que foi pego na mentira. A igreja continuou com ele na liderança aí mais 6 anos, até que o quê? Nosso casalzinho querido ali, os Turner, eles estavam investigando o passado dele e expuseram essas informações falsas que ele estava levantando nos discursos. Agora minha questão é, se o pessoal não fizesse essa investigação sobre o passado dele, imagina, os críticos da igreja fizeram essa investigação, levantaram as informações. Se eles não tivessem feito isso, esse cara ele ia ser expulso dos 70? Ele ia ser responsabilizado, exposto? E imagina, cara, críticos da igreja conseguindo arrancar a verdade, quando o próprio profeta vidente revelador não estava fazendo isso. Pois é, pessoal, complicado. Bom, o Dunn, ele foi, então assim, foi pego com a calça curta em 89, né? Outubro de 89, foi expulso ali. E então, 2 anos depois, ele resolveu pedir permissão para a primeira presidência da igreja para escrever uma carta aberta aos membros. A igreja concordou, né? Então essa carta foi publicada ali, vamos ver, 23 de outubro de 1991, foi quando ele escreveu. Ela foi publicada em 26 de outubro na Church News e na publicação Deseret News. Os dois, né, são propriedade da igreja. Vamos ver o que o Dunn escreveu nessa carta. Ele disse assim: fui acusado de diversas atividades impróprias para um membro da Igreja Sud. Confesso que nem sempre fui preciso em meus discursos e escritos públicos. Além disso, entreguei-me a outras atividades inconsistentes com o elevado e sagrado cargo que ocupei. Por isso, eu sinto um profundo sentimento de remorso e peço perdão a qualquer pessoa que possa ter se ofendido. Meus irmãos das autoridades gerais, durante um longo período de tempo, conduziram investigações aprofundadas das acusações feitas contra mim. Eles pesaram as evidências e eles me censuraram e me impuseram uma penalidade pesada. Aceito a sua censura e aceito a sua pena imposta e comprometo-me a conduzir a minha vida de modo a merecer sua confiança e plena comunhão. Ao fazer esses agradecimentos, rogo pela compreensão de meus irmãos e irmãs de toda a igreja e asseguro minha determinação de viver de modo a trazer mais respeito à causa que amo profundamente e honrar o Senhor, que é o meu Redentor. Atenciosamente, Paul H. Dunn. Bom, 2 coisas que eu queria levantar sobre essa carta. Primeiro, cara, ele fala que por causa de investigações das autoridades gerais, eles conduziram essas investigações aprofundadas sobre essas histórias falsas. Poxa, a gente viu que foi ali a imprensa e o casalzinho, né, o Gerald e Sandra Turner, que fizeram essas investigações. Outra coisa que eu queria levantar, ele fala sobre essa penalidade pesada, né, e a plena comunhão. Bom, essa penalidade pesada que ele cita não é bem clara, obviamente, né, vamos dizer assim, é um assunto entre 4 paredes, o que aconteceu com ele, mas o que se sabe é que ele não foi excomungado da igreja. Talvez ele deve ter passado por alguma desassociação, alguma coisa assim. Agora, é muito engraçado isso, né, pessoal? Um cara com um cargo proeminente dentro da igreja, que é pego assim numa investigação feia de fraude, de mentira, comprovadíssimo, e o cara ele não é excomungado da igreja?
Agora, por outro lado, quando tem algum estudioso que vai lá, analisa o passado da igreja, visualiza muitas incongruências e decide expor essas informações que são verídicas, esse estudioso ele é expulso da igreja, ele é excomungado. Como é que funciona isso? Não entendo. Bom, como é uma situação aí relativamente recente, tem muito material na internet, tá? Então, se você quiser pesquisar, coloca lá Paul H. Dunn. Dunn é D-U-N-N. Vai encontrar muita coisa. Tem An Open Letter to Members of the Church, publicação de 91, que é a carta que ele escreveu. Se você entrar no site oficial da igreja e digitar o nome dele na lupa, vai encontrar discursos dele. Se você colocar o nome dele no Google, vai encontrar matérias sobre esse caso. Também, se você quiser um episódio assim, mais completo sobre toda essa trajetória, esse escândalo aí do Paul, tem um episódio do Mormon Stories, é o episódio número 1363. É um episódio ali de 3 horas e meia, então tem muita informação sobre essa história. E encerrando esse episódio aqui, eu vou deixar um trechinho de um discurso dele para vocês escutarem a voz do indivíduo. Então a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima. It's February blank. What do you think? I said, President Kimball, I go where you send me. We have a song to that effect somewhere in the... Don't you think these men ought to understand our philosophy a little better? I said, I think so, but I go where I'm sent. He said, you go. I said, then I will. He relieved me from a state conference. So on the appointed day, I flew to Los Angeles. Gee, that's fun. Be on a church assignment at a ballpark. You know? Yeah. And they met up in the Stadium Club at Dodger Stadium. And here are all the owners and operators of baseball. You know, the multimillionaires who use that, or did, for a tax write-off, and kind of a wonderful millionaire play toy. The Ted Turners, the Brad Corbetts, the Peter O'Malleys, and the Gene Autry's. I mean, you young people don't even know what I'm talking about. He was a cowboy movie star who used to sing. He introduced Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you know. Now he owns 70 radio stations, the Angels, and an empire of communication. Ted Turner has control of half of the communication in America. I mean, these are influential people. And sometime today, every person in here probably heard something that came from one of their stations. Now they're all seated in a meeting. What would you talk about? Your favorite baseball story? Swap cards? They had their business session, and it came time for a little more serious business. And Mr. Kuhn had asked me to talk about morality in sports. And so I got up, and most of them are my age category. I kidded a little bit with them about yesteryear, things they'd understand. Told them some of my heroes of 2 or 3 decades ago when I was a little boy and how I copied them. And I talked about Lou Gehrig, who wasn't a Mormon, but who lived standards that would be wonderful for a little boy to emulate. And he wouldn't do things that would cause others to follow a bad example. And we shared, and you could tell they could identify. They had the same heroes. And I said, gentlemen, you know, I still follow this game very carefully and closely. Occasionally when I can, I tune in on Monday night game of the week. Quite often I get my little grandsons who love the game because I'm trying to teach some of them how to play a little bit. And we watch and we talk and share and laugh and have a good time.